Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Chá com Propósito de hoje. Então, primeiro, peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para mim. A vida é curta demais para viver pelos outros. Você já pensou sobre isso? Pegue o seu chá que nós já vamos conversar. Chá com propósito. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. A vida é curta demais para viver pelos outros. Como é importante nós pensarmos sobre isso. Dani, mas não é importante eu ser uma pessoa generosa? Claro que é. Caridosa? Sim, claro que é. É muito importante você ter um olhar afetuoso, ter empatia pelo outro. São qualidades essenciais, principalmente no século XXI, em que muitas pessoas faltam com educação com o outro e respeito, e há uma intolerância muito grande, eu não tenho dúvida quanto a isso. O que nós não podemos fazer é deixar que o outro nos influencie ao ponto de nós destruirmos a nossa vida em função do outro, ou viver na dependência emocional. Então, isso é muito complicado. Aí sim, a vida é curta demais para ficar pensando sobre isso, sobre o que os outros vão dizer. Até mesmo porque o que é do outro é do outro. Tem pessoas que o tempo todo só veem o erro do outro. Por quê? Porque na verdade ela não aceita nem o próprio erro. Ela não aceita, ela se odeia, ela não consegue nem se olhar no espelho. Então, eu tive muitas vivências da atividade para alunos, para adolescentes. Quem é você? Sabe? Só falar coisa ruim. Adolescente pensando assim. Então, é algo para pensar. E tem muitos adultos agindo dessa forma. Então, quem é o protagonista da sua vida? Tem um trecho de uma música que eu gosto muito que fala assim: não deixe que o mundo seja protagonista da sua vida. Então, é mais ou menos assim. Você está no controle da sua vida. A partir do momento que você se deixa levar muito pela opinião do outro, é como se você fizesse assim: você está com um carro potente, maravilhoso. Falando, vem dirigir para mim? Eu não tô afim de dirigir. Só que esse carro é a sua vida. É uma analogia, é claro. Mas aí você vai entregar o comando da sua vida para o outro. Eu vejo situações desastrosas, tanto, principalmente nas famílias, de, por exemplo, filhos serem dependentes de seus pais, homens que tiveram, por exemplo, pai ruim, muito ruim, e a mãe era bondosa, fazia algumas coisas boas para esse filho. E de repente ele idolatra essa mãe e dá o comando da vida dele para a sua mãe. Eu conheço uma história de uma amiga, na verdade, era amiga da amiga. Ela contou que o casamento dela só foi para frente após a morte da mãe do esposo. Por quê? Porque essa mulher queria ser a mulher principal da vida do filho. Então ela chegou a tramar uma viagem para a praia sem o conhecimento da esposa. A esposa chegou numa sexta-feira pensando em fazer algumas coisas com o esposo, planejar o seu fim de semana, não viu o seu esposo, recebe uma foto um tempo depois dizendo que ele estava na praia. Quando essa mulher perguntou para o esposo o que tinha acontecido, que ela nem estava sabendo, ele falou que a mãe o orientou a não dizer nada para a esposa. Por quê? Porque era uma surpresa ele ir para a praia. Agora eu te pergunto, seja mulher ou seja homem que está assistindo, se você chegar na sua casa planejando um fim de semana com a sua esposa ou com o seu esposo, e daí você fica sabendo que ele ou ela foi com um membro da família de origem, sem nem te avisar, eu te pergunto, seria uma surpresa para você? Uma alegria? Olha que legal, você está na praia com a mamãe. Sabe? Então tem coisas que não tem lógica. Essa mulher, pelo que eu fiquei sabendo, estava com uma doença, depois de um tempo ela faleceu. Não sei se isso aconteceu quando ela já tinha descoberto a doença ou antes, mas nada justifica, porque se ela descobriu, se ela sabia da doença, ela pensaria mais ou menos assim: essa doença, dependendo, eu vou morrer logo. Daí eu vou deixar meu filho sozinho. Isso não é amor, isso é egoísmo.
você querer destruir o casamento de um filho e depois você sabe que você vai morrer. Ou a grande chance, pode se curar? Pode, mas tem um pontinho ali de interrogação e foi o que aconteceu, ela faleceu. Então, é claro que esse é apenas um exemplo, tem muitos outros. Tem irmãos, amiga que se pergunta para outra amiga. Eu conheço um caso de um divórcio que a psicóloga instruiu para o divórcio, incentivou o divórcio. Daí depois que a pessoa se tocou, viu que ela foi extremamente influenciada pela psicóloga, daí já era tarde demais, não tinha como o que fazer para retomar o casamento. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida e ter a certeza que nós estamos no controle. Dani, mas eu posso pedir conselho para as pessoas? Depende da pessoa. Eu sou muito enfática nesse sentido. Ou você tem uma amiga, uma pessoa de muita confiança, ou melhor, é um terapeuta eficaz. Porque daí ele não vai poder, ele ou ela não pode falar para ninguém aquilo que você disse. Então, é algo muito delicado. Então, tome cuidado, olhe para a sua vida e veja se você não está sendo influenciado por algumas pessoas. Seja parente, seja amigo, seja amiga, ou até mesmo pelo esposo ou esposa. A sintonia entre o casal é maravilhosa, mas um não pode comandar a vida do outro ao ponto assim de dizer a roupa que vai vestir, o que tem que fazer, você tem que virar a cara para alguém, sabe? Essas coisas não dá. Uma vez eu ouvi uma mãe perguntando assim para o filho, em quem que você acha que eu devo votar? Claro que era evidente que tinha uma dependência emocional ali, não foi um contexto isolado. Mas eu pergunto assim: tem problema de conversar sobre política, pegar algumas dicas? Sim, mas olha a fala, né? A fala, ela é muito. É pra gente pensar em quem você acha que eu devo, você acha. Eu tô entregando ali pra pessoa. Mas eu posso falar. Eu estou em dúvida sobre a candidata. O que você pensa sobre os candidatos atuais? Gente, é muito importante a interpretação. Nesse caso que eu estou citando, a pessoa era dependente mesmo do seu filho. Ela idolatrava o seu filho, porque ela teve problemas na infância, era divorciada, enfim, tinha muitas dores ali. Não tem problema se uma pessoa faz uma pergunta dessa e ela é bem resolvida. Ela tá fazendo a pergunta porque escapou aquela pergunta e ok. Mas num contexto desse de dependência emocional é muito grave. Então tem que olhar para essa pessoa e esse filho teria que acordar para ver que há uma dependência. E sinceramente, vou ser muito sincera com você. Eu como terapeuta, o que eu vejo? Precisa o filho ou a filha amadurecer. Porque tem muitos pais e mães que isso não vai acontecer. Ai, Dani, mas com o meu aconteceu. Ótimo, parabéns. Porque não são todos. A maioria das pessoas mais velhas veem terapia como uma coisa ruim e de coisa de louco. Então, jamais vai procurar um terapeuta. E não olha para si, não olha para sua própria vida, não vê que está fazendo alguma coisa ruim. Quantas mães eu já ouvi irem para casa do casal, se intrometerem na vida da família do filho ou da filha e ainda falar: eu só quero ajudar e eles não me entendem. Gente, não é maldade, é dor. A pessoa nem consegue olhar, não consegue nem perceber o mal que ela está fazendo. Então, quem que precisa amadurecer? Você que está aí. Se você está assistindo o Chá com Propósito, é porque você quer melhorar. Então, nós temos que fazer isso. Então, esse vídeo é para você, para mim, para a gente pensar o que eu estou fazendo com a minha vida. Quem está no controle? Eu, o meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, meu irmão, meu amigo. Quem que está no controle da sua vida? Tem que você tem que ser eu. Vamos pensar sobre isso, ficar atento e não deixar os outros manipularem a nossa vida maravilhosa. Beijos, até o próximo vídeo.